terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai corrigir hoje as atividades de português, tá certo? Lembrando que nós temos caligrafia, a atividade do texto semanal e a atividade no livro, tá certo? Então vamos começar pelo texto semanal, tá certo? Bora lá! Leia esse texto com atenção e responda as perguntas a seguir. Crianças poderão trocar garrafas PET por brinquedos em ação ambiental no Residencial Salvação. As trocas ocorrem a sexta-feira, 20, das 19 às 12 horas, na sede da escola Aldo Ferreira Campos. Veja só, as crianças poderão trocar 5 garrafas PET por um brinquedo durante a ação social que será realizada na sede da escola Aldo Ferreira Campos, localizada no Residencial Salvação, em Santarém, no oeste do Pará. As trocas ocorrerão na sexta-feira, 20, das 9 horas às 12 horas. A primeira etapa ocorreu no último dia 13 deste mês, quando foram promovidas palestras, cine ambiental e oficinas de artesanato de material reaproveitado com temas natalinos. Agora, cada participante terá direito a trocar 5 unidades de garrafa PET, de qualquer tamanho e tipo, por um brinquedo. Cada criança ou responsável só terá direito a fazer a troca uma vez. Ao todo, serão disponibilizados 1000 brinquedos. A intenção é mostrar para os pais, educadores, crianças e comunidade, de forma em geral, a relevância da reciclagem e destinação correta dos resíduos. Foi produzido pelo portal G1, Santarém, no Pará, dia 18/12/2019 e postado às 15 horas e 43 minutos, ok? Vamos lá, primeira questão. Letra A. A que gênero textual esse texto pertence? Bom, esse texto pertence à reportagem, tá, gente? Esse é o gênero textual desse texto aqui. É uma reportagem, a gente pode identificar a manchete, pode identificar aqui o olho da reportagem, ou então o subtítulo, né? O desenvolvimento e o autor, né? Que é o portal G1. Não diz quem escreveu, mas diz quem postou, né? Quem fez essa reportagem foi o portal G1, tá? Letra B. Quais são as características desse tipo de gênero textual? Bom, como eu acabei de falar, manchete, a característica, o olho da reportagem, ou subtítulo, tá certo? É uma outra característica, esse texto apresenta esse tipo de característica, né? Ele tem um repórter, um local onde ele foi postado, né? E ele tem o intuito de informar as pessoas, tá certo? Então, todas essas são características desse tipo de gênero textual, tá? Quais são? Onde acontecerá a troca dos brinquedos? A gente falou lá no texto. Vamos olhar de novo? Lá no primeiro parágrafo e no olho da reportagem está dizendo que vai acontecer na sede da escola Aldo Ferreira Campos, tá certo? Lá no Pará. A gente encontra aqui embaixo. Ok? Então, bora lá. Deixa eu ver, letra D. Quantas garrafas são necessárias para receber o brinquedo? Bom, a gente viu lá no terceiro parágrafo que você pode trocar 5 unidades de garrafa PET por um brinquedo. Letra E. Que princípio você pode aplicar a esse texto? Justifique a sua resposta. Então, você vai pensar aí no princípio dos nossos princípios bíblicos, né? Que a gente pode aplicar nesse texto, na história desse texto, né? Pensem aí o que é que vocês acham e me digam, que eu quero saber, tá? Bom, letra F diz, copia o texto no caderno. Você vai pegar o texto e vai copiar ele todinho no caderno, tá? Prestando atenção na manchete. Você escreve a manchete, pula uma linha, escreve o subtítulo, pula outra linha e continua escrevendo o texto normal, tá?
Lembrando de dar espaço para começar o parágrafo. Que ponto do parágrafo você continua na próxima linha, não é para pular a linha de um parágrafo para o outro, é só para continuar na próxima linha, tá certo? Então façam aí todo direitinho que eu quero ver, ok? Bom, nós vamos lá para a página 12, tá certo? A atividade da página 12, ela vai falar sobre o texto que a gente leu lá na aula. É lixo? Não, é brinquedo. Então, para realizar essa atividade, você tem que reler o texto, tá certo? E fazer a atividade. Eu não vou reler o texto porque a gente já leu na aula e porque vai ficar muito longo se eu for reler esse texto agora, tá certo? Esse vídeo fica muito longo. Então, como a gente já leu, você vai lá, lê de novo e responde as questões, ok? Questão 1 da página 12. Marque com um X a alternativa que completa a frase abaixo. Chamamos esse tipo de texto que lemos de reportagem. Observamos que ele, aí vem o quadradinho, cria uma história. A outra opção é ensina um processo passo a passo. E a outra opção, informa um acontecimento real. Gente, reportagem informa um acontecimento real. Então, vocês vão marcar o X nessa opção aí. Vou dizer de novo. Real. Tem que ser um acontecimento de verdade, ok? Letra A, da questão 1. De acordo com essas características, podemos dizer que é um texto narrativo, informativo ou instrucional. É um texto informativo, né, gente? Bora lá. Letra B. Complete o quadro utilizando informações sobre o texto. Vamos lá. Meio de comunicação do qual foi tirado. Bom, nós sabemos que esse texto aqui, lá embaixo, tem dizendo que foi tirado de um jornal, o Estado de São Paulo, tá? O nome do periódico. Por que a gente chama de periódico? Periódico é um tipo de lançamento, né? Um tipo de meio de comunicação que é lançado de tempos em tempos. Aí pode ser um jornal, pode ser uma revista. Então, de um dia depois do outro lança um novo. Ou então, de 15 em 15 dias lança um novo, tá? Ele tem um período para ser lançado, por isso que a gente chama de periódico. Bom, o nome do periódico é o Estado de São Paulo, tá certo? Quem escreveu a reportagem? Volta lá no texto de novo e olha quem escreveu essa reportagem. Foi Júlia Contier. Você vai botar aí. Data da publicação. Volta lá no texto e procura. 25 de agosto de 2007. Beleza? Bora lá. Questão 2. A reportagem está organizada em duas partes, né? A manchete e o texto. O que é a manchete? É o título. Bora lá. Qual é a manchete da reportagem? Bora lá. O título do texto é a manchete da reportagem. Então, vamos olhar o título. É lixo? Não, é brinquedo. Você vai colocar isso na resposta, ok? Letra B. Qual é o assunto tratado na reportagem? Bom, a gente viu que o assunto da reportagem, né, é a importância de reciclar os brinquedos, os materiais, né? O assunto principal é a reciclagem. E a transformação desses materiais, né, reciclados em brinquedos. Letra C. Letra C não, perdão. Questão 3, da página 13, tá certo? Que outra manchete você daria para essa reportagem? Você vai ler o texto e criar uma nova manchete, um novo título para esse texto, tá certo? Fica aí, você pode fazer do jeito que você quiser. Questão 4. Quem são os frequentadores assíduos da biblioteca? Frequentador assíduo é quem vai sempre, né? Quem vai com constância, quem sempre está lá. Os frequentadores assíduos da biblioteca que a gente vê lá no texto são a Manuela, a Laura, a Maria Luísa, a Gabriela, a Nathalie e a Dina, tá? Letra B. Que materiais foram utilizados para a confecção dos brinquedos? Bom, foram utilizados materiais como garrafa PET, tampinhas, né, caixas de papelão e latinha de refrigerante, tá certo? São os elementos que a gente vê citados lá no texto. Letra C.
O que as crianças fazem com os brinquedos que constroem? E você, o que faria? Bom, alguns dos brinquedos eles levam para casa e outros brinquedos eles entregam lá na creche. Mas você vai me dizer aí, o que você faria com esses brinquedos que você construiu? Quero que você me responda, tá? Letra D. De que forma a atitude das pessoas citadas na reportagem contribui para a preservação do meio ambiente? E aí? Bom, com a reciclagem, a gente vê até a própria personagem falando isso. Com a reciclagem, as pessoas ajudam a preservar o meio ambiente, né? A diminuir a quantidade de lixo que é jogada fora, tá? E muitas vezes é jogada fora em lugares inapropriados. A gente já teve diversas aulas falando sobre o descarte do lixo, né? Letra E. Somos responsáveis por cuidar de tudo ao nosso redor. Circule a definição dos 3 R's do lixo que está de acordo com o que as crianças do texto fizeram ao construir os brinquedos. Bom, eles reciclaram, né? E reutilizaram, reaproveitaram caixas, né? De outras maneiras para poder fazer os brinquedos. Então você pode tanto circular ou reciclar, porque aqui no texto diz que reciclar é transformar pelas indústrias, mas pode ser transformado também por nós. E o reutilizar, porque elas também reutilizaram outros produtos com uma nova forma de utilizar, né? Você tinha uma utilização antes e agora uma nova utilização. Reutilizou, né? Bora lá para a página 14. Bom, na página 14, a questão 5 diz assim: peça a um adulto de sua família que lhe dê um jornal completo para ser analisado em sala de aula. Bom, nós não estamos podendo, né? Nós não estamos podendo analisar nada muito juntos, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse jornal e vão recolher as informações desse jornal. Vocês mesmos, tá? Vocês mesmos. Você vai lá na questão 6, que diz para você se juntar com um colega, você provavelmente não tem essa possibilidade, então você vai fazer sozinho, tá? Você vai pegar o jornal e vai observar a primeira página do jornal, o que é que chamou a sua atenção, vai escrever o nome do jornal, qual é a data da publicação do jornal, tá certo? Aqui tem falando que o jornal é uma publicação periódica, como eu tinha falado anteriormente, né? Pois é impresso em série contínua em intervalo de tempo determinado. Geralmente é um dia depois do outro, ou então de 15 em 15 dias, ou então de um mês para o outro mês, né? Então você vai ler essas questões, tanto na página 14 quanto na página 15. É tudo resposta que você vai tirar desse jornal, tá certo? Ah, pode ser revista, pode ser um livro antigo? Não, tem que ser um jornal, para vocês conhecerem a estrutura do jornal, para vocês descobrirem como é que ele funciona, tá certo? Se seu pai ou sua mãe puder te ajudar a pesquisar as coisas no jornal para responder essas questões, vai ser muito interessante, tá certo? Então é isso aí, galera. Eu quero ver o que vocês acharam de interessante no jornal, tá certo? Beijocas e até logo!